Você sabe, existe uma tradição muito antiga na igreja que remonta aos primeiros líderes da igreja. Dizem que, após a morte de Jesus, ele passou um tempo no inferno. A teoria sugere que ele libertou as pessoas do inferno que estavam cativas de Satanás. Isso ocorreu porque, com sua morte expiatória, ele lidou não apenas com nossos pecados, mas também deu um golpe triunfante no poder de Satanás sobre nós. Isso é algumas vezes chamado de doutrina de Christus Victor. A ideia central é que Cristo triunfou sobre as forças do mal, especialmente sobre Satanás. Dizem que Deus foi e libertou as pessoas que estavam sob o controle de Satanás, trazendo-as para o céu. Essa crença está presente no Credo dos Apóstolos e é uma tradição antiga que a sustenta. Um dos fundamentos para essa compreensão vem de Efésios capítulo 4, onde Paulo fala sobre duas coisas que Jesus fez para ajudar a igreja. Uma delas é mencionada em Efésios capítulo 4, verso 7, que diz: "A cada um de nós, porém, foi dada a graça conforme a medida repartida por Cristo." Depois o texto continua, afirmando que, quando ele subiu às alturas, levou cativo um cortejo de prisioneiros e deu dons aos homens. Essa afirmação sobre levar cativo um cortejo de prisioneiros é interpretada de maneiras diferentes. Alguns acreditam que Jesus liderou um grupo de pessoas para fora do inferno após sua morte expiatória. Alguns estudiosos não estão convencidos de que essa é a interpretação correta de Efésios capítulo 4. Embora eles respeitem fortemente a tradição, acredito que a Bíblia não ensina exatamente o que a tradição manteve ao longo do tempo. Suas interpretações é de que o verso 8 se refere ao fato de que, ao subir às alturas, Jesus levou cativo um cortejo de prisioneiros, retirando do jogo vários demônios. Encontramos uma referência semelhante na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso 4, onde é dito que Jesus mantém em cativeiro os anjos que desobedeceram. Embora não saibamos ao certo a que anjos isso se refere, talvez os mencionados em Gênesis capítulo 6, essa passagem parece indicar que Jesus retirou do jogo oponentes da igreja, mantendo-os cativos até o tempo de julgamento. Essa é uma linha de raciocínio da primeira parte do verso 7. Assim, Jesus tirou de cena opositores da igreja e, em seguida, deu à igreja dons que a ajudariam a cumprir sua missão no corpo de Cristo, crescendo em Cristo, como é desenvolvido nos versículos seguintes de Efésios capítulo 4. Outra passagem frequentemente citada é a primeira epístola de Pedro, capítulo 3, onde Pedro escreve no verso 18: "Pois também Cristo morreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito." Em seguida, ele menciona que Jesus também foi e pregou aos espíritos em prisão. A igreja primitiva, pelo menos alguns teólogos, entendiam isso como uma descida de Jesus ao inferno, pregando o evangelho às pessoas lá e libertando-as da escravidão durante esse tempo. No entanto, alguns estudiosos não compartilham dessa visão ou interpretação desse verso. Nota-se que a versão da Bíblia NASB, da qual foi retirado o texto, acrescenta a palavra agora, no verso 19, indicando que esses espíritos estão agora em prisão, mas não estavam no momento da proclamação. Isso ocorreu nos dias de Noé, como indica o verso 20. Cristo proclamou a verdade a eles durante os dias de Noé, uma verdade que todos rejeitaram. Agora eles estão em prisão, mas estavam vivos naquele momento. Assim, isso não se refere a algo que Cristo fez entre sua morte e ressurreição, mas sim a algo que aconteceu nos dias de Noé. O texto continua discutindo a salvação de Noé pela água, que simboliza a purificação que temos pela fé em Cristo. Essas são as duas principais passagens usadas para sustentar a visão tradicional de que entre sua morte e ressurreição, Cristo desceu ao inferno por um tempo, libertando uma multidão de cativos. Embora essa visão possa ser entendida dessa maneira, alguns eruditos não estão convencidos de que seja a compreensão correta. Uma das razões para questionar essa visão é encontrada no Evangelho de Lucas, onde lemos sobre a conversa de Jesus com dois homens na cruz. Um deles era claramente um crente em Cristo. O texto relata que um dos criminosos estava zombando de Jesus, enquanto o outro repreendeu o primeiro
e disse a Jesus: Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu afirmando: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Este relato não indica que, na morte de Jesus, sua alma, tanto sua alma humana quanto sua natureza divina, tenham descido ao inferno. Pelo contrário, ele ascendeu e foi para o paraíso, um lugar mencionado por Paulo na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12, onde ele descreve que foi arrebatado e experimentou visões de Cristo. Esse é um lugar específico, cuja localização não conhecemos exatamente, mas onde Jesus estava com esse ladrão que cria nele. Era um lugar de alegria e felicidade, chamado paraíso, não um lugar de sofrimento como seria o inferno. Isso sugere que Jesus não foi para o inferno, mas sim para o céu, para o lugar onde estaria com o Pai e aqueles que já estavam no estado intermediário. A Bíblia ensina que, no momento da morte física dos crentes, eles estão ausentes do corpo e presentes com o Senhor. Portanto, estamos nesse lugar, onde estamos sem corpo, mas continuamos a viver com Cristo, aguardando nossa ressurreição. O paraíso é o lugar onde Jesus estava com esse ladrão crente na cruz e onde estaremos se o Senhor demorar e morrermos fisicamente nesta vida. Estaremos nesse lugar antes que Jesus venha novamente e sejamos ressuscitados dos mortos. Obrigado por assistir ao vídeo do canal Páginas da Bíblia. Não se esqueça de curtir, deixar o seu comentário a respeito, compartilhar, se inscrever no canal e ativar as notificações. Estamos ansiosos para a próxima jornada de conhecimento e aprendizado, então eu te espero no próximo vídeo. Até lá!